Então, boa noite a todos. Nessa quinta-feira, vamos receber uma especialista em gestão de negócios para empreendedores. Ô, Jander, vamos falar sobre gestão de negócios e liderança. Importantíssimo, cara. Então, ela é especialista em gestão de negócios para empreendedores, ela é mentora, palestrante e empresária. Então, vamos dar boas-vindas a Cristiane. Cristiane, Cris, melhor falar, Cris. Doutora, muito boa noite, Camila. Fala pra gente aí, qual a sua cidade natal, da onde você está falando, e fala pra gente aí qual foi sua virada de chave para você ser referência aí no mercado de gestão, para vários tipos de nicho, né? Eu não falo nem por mercado imobiliário, porque o que você mexe pode se enquadrar para supermercado, para indústria, para loja, concessionária de carro. Então, assim, é um leque muito grande o trabalho que você está fazendo aí. Então, a palavra é sua aí. Bom, em primeiro lugar, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com você, com vocês, e para falar de um assunto tão nobre, né? Que é a gestão de negócios e liderança, né? Eu falo do interior de São Paulo. Eu sou campineira, sou de Campinas, e atualmente eu moro mais interior ainda, numa cidadezinha que fica perto de Jaguariúna, que é bastante conhecido pelos rodeios que tem aqui. A cidade chama Santo Antônio de Posse, o meu marido trabalha aqui, então assim que eu fiz a virada de chave, aí eu resolvi vir morar com ele, né? Nós éramos casados e morávamos em casas diferentes. Eu falei, opa, alguma coisa aqui não tá certo, né? Se eu quisesse só namorar, né? Eu não tinha casado. Então, a gente quis construir uma vida juntos e assim a gente se programou e fez acontecer, né? E sobre fazer acontecer é uma das minhas grandes viradas, né, Luiz? Eu acho que quando a gente decide ter o seu próprio negócio, quando a gente decide empreender, a gente tem que levantar a cabeça e começar com o pé direito, com os dois pés na porta e, acima de tudo, ser fazedor, né? A gente precisa, eu brinco, né, que é o TBC, é tirar a bunda da cadeira, tirar a busanfa da cadeira e, de fato, fazer acontecer. E foi isso que eu fiz num ano, né, no momento em que eu despertei o meu propósito, em que fazer a gestão de processos, pessoas e projetos já não era mais um propósito que cabia dentro de uma só empresa, dentro do CLT. Era um propósito que eu precisava multiplicar. Era um propósito que eu tinha que levar o conhecimento para as pessoas, de tanto ouvir as pessoas falando, poxa, gestão, Cris, nossa, mas é tão difícil, é tão difícil. E eu pensava, poxa, é difícil, mas eu dei umas cabeçadas, mas eu acho que eu consigo mostrar para as pessoas o lado bom da gestão, principalmente o lado prático. Então, a minha proposta é trazer a prática da gestão de negócios e da liderança para o dia a dia dos empreendedores. E muito se fala, né, de ser um empresário, ter um negócio, mas todo negócio ele começa com uma habilidade, começa com o coração em primeiro lugar, né? Começa com amor. Poxa, eu faço muito bem uma coisa, eu gosto muito eu tenho uma capacidade manual, né, de fazer um doce, de fazer bolos, ou eu tenho uma super capacidade aqui, técnica especialista, tô vendo que tem advogada aqui, vou abrir o meu escritório, né? Então a gente sempre abre o nosso próprio negócio baseado no nosso coração, naquilo que a gente ama fazer. E quando a gente começa a tocar a empresa, a gente vê que ela não é só amor, né? Ela também precisa da prática da gestão do dia a dia. Você precisa ter um contador, você precisa ter um processo de atendimento, você precisa ter um processo de marketing, você precisa ter um conhecimento no que diz respeito a algumas leis que você tem que seguir, né? Você precisa fazer fechamentos financeiros, né? Você precisa conhecer o seu fluxo de caixa, o que entra, o que sai.
você precisa ter o seu prolabore, você precisa saber separar as contas, você tem uma infinidade de possibilidades quando você é dono do seu próprio negócio. E é sobre essa organização de processos que eu falo com os meus mentorados. E gestão, por definição aqui, já quero começar dizendo que gestão é organização. Mas é verdade. E a organização requer disciplina, né? E não é para muitos, é para poucos, né? Então, quando você vê empresários se despontando aí, né? Certamente são empresários que levaram a gestão à risca das pessoas, dos processos e dos projetos dentro das suas empresas. Espetacular. Amei sua trajetória, sua história, sua carreira, né? Sua carreira profissional. Muito bacana que você se encontrou. Fico muito feliz por isso. Então vamos ao Luiz, tema. o background, Oi? acho que é bacana, eu acabei não falando o background, Tá. ele vem do CLT. Eu venho de um mundo, eu trabalhei na segunda maior empresa do mundo, né? Eu trabalhei 15 anos na parte de gestão, de processos, de projetos e pessoas, liderando times de alta performance. Eu tive o prazer de poder liderar times, formar e liderar times de alta performance. Então, Que legal. esse foi o meu background aí, e foram nesses 15 anos que eu aprendi o que fazer e também o que não fazer. Que eu tive bons exemplos e tive exemplos não tão bons também. E pude definir qual que seria as melhores práticas aí para serem colocadas no dia a dia no que diz respeito à gestão. Bom, muito bacana. Parabéns aí pela sua trajetória. E cada vez a gente aprende mais, né, o Cris? Meu primeiro contato com o processo eu tive quando eu morei em Portugal. Eu morei em Portugal por 22 anos e vim para cá, trabalhei na Renault, na fábrica da Renault. Lá tem processo para tudo. Até para tomar água tem que ter processo. E aqui no Uhum. Brasil eu tive contato do processo quando trabalhei como gerente da Mitsubishi, lá em Rondonópolis, em Mato Grosso. Aí sim eu vi que o negócio é sério. Se você não seguir à risca o processo, realmente você perde a liderança. Por isso que eu te chamei aí para a gente bater um papo sobre isso e para colocar na cabeça das pessoas que não é aquele bicho de sete cabeças. É só seguir o que está escrito que o sucesso vem com a gravidade. Então vamos ao tema, gente. O tema de hoje, então, é gestão de negócios e liderança. Deixa eu repetir, desculpa. O tema de hoje é gestão de negócio e liderança. Quem nunca assistiu, ô Fernanda, muito boa noite. Quem nunca assistiu minhas lives, eu gosto sempre de falar um textinho para a gente em seguida falar do tópico a seguir. Então vamos lá. Falar em gestão de negócios está cada vez mais comum, tendo em vista que a administração é a peça-chave para o sucesso das empresas. Essa discussão se acentua diante do contexto de dificuldades econômicas que o Brasil e outras potências têm vivido, porque é perante a crise que os gestores e os seus negócios são colocados à prova. Portanto, são as lideranças que indicam os caminhos para os funcionários, a fim de que suas empresas acompanhem suas transformações no mercado. Nesse sentido, saber gerir o próprio negócio é fundamental. Esse modo, aproveitar os recursos humanos, financeiros e materiais para atingir metas sem desperdício e com maior eficiência. Então, fica até o final dessa live e vamos descobrir que não é bicho de sete cabeças. E no final da live, vamos falar um pouco da mentoria da Cris. Então, vamos ao tema, Cris. Fala para a gente aqui sobre qual o conceito fundamental de uma liderança. Hello? Está me ouvindo? Glamour Eventos, boa noite. Fernanda, mais uma vez, boa noite. Está me ouvindo, Cris? Hello?
Cris, ficou mudo. Oi, tá me ouvindo? Tô sim. Apertou o botão aqui, ficou mudo de repente. Então tá, eu vou fazer o tópico de novo, Vai lá, vai lá. porque ficou esquisito. Depois eu coloco no YouTube, as pessoas não vão entender nada. Tá Manda. bom? Então vamos lá. Um, dois. Não acredito, não. Vamos lá, triunfo, boa noite. Vamos lá, gente. Vamos ao texto, para em seguida passar para o tópico. Falar em gestão de negócio está cada vez mais comum, tendo em vista que a administração é a peça-chave para o sucesso das empresas. Essa discussão se acentua diante do contexto de dificuldades econômicas que o Brasil e outras potências têm vivido, porque é perante a crise que os gestores e seus negócios são colocados à prova. Portanto, são lideranças que indicam os caminhos para os funcionários, a fim que suas empresas acompanhem a transformação do mercado. Nesse sentido, saber gerir o próprio negócio é fundamental. Desse modo, aproveitar os recursos humanos, financeiros e materiais para atingir metas sem desperdício e com maior eficiência. Então, até o final da live, a Cris vai desvendar esse segredo, que não é bicho de sete cabeças, referente a processo e liderança. E no finalzinho da live, fica conosco para a gente falar um pouco sobre a sua mentoria. Então, vamos à pergunta. Fala para os nossos seguidores aqui qual o conceito fundamental de uma liderança. Luiz, uma liderança, ela tem como um papel nobre de desenvolver pessoas, tá? Muito do que as pessoas imaginam é que ser líder, às vezes, é conduzir as pessoas, né? E não necessariamente é só conduzir as pessoas, né? É conduzir a carreira das pessoas, né? Então, eu acho que é nobre por isso, porque para você conseguir desenvolver pessoas, você tem que ser capaz de conhecer a si mesmo, liderar a si mesmo, para daí você poder entender quais são os perfis de pessoas que lidam com você todos os dias e como você deve trabalhar com cada tipo de perfil, de pessoa que te procura, de funcionário que você tenha, de parceiro, de fornecedor, né? Então, eu acho que sobre liderança é você gostar de gente. Você tem que gostar de pessoas. Se você não gostar de pessoas, talvez a liderança não sirva para você, né? Muito bem. E Perfeito. eu acho que aqui tem justamente muito do que as pessoas, do que empreendedores se veem com um dilema. Porque eu empreendi, porque eu sabia fazer muito bem e achei que eu ia trabalhar sozinho, só que meu negócio está crescendo e eu não estou dando mais conta. Ou eu paro onde eu tô e eu só vendo ali aquele meu limite, ou você vai precisar do quê? De gente. Perfeito. Eu estou rindo porque eu me identifiquei muito com essa mensagem, com essa resposta. Porque, assim, desde que eu cheguei no Brasil, eu sempre fui gerente de alguma marca de veículos, né, de concessionária. E todas as vezes eu me perguntava: você gosta das pessoas, vai ao encontro dela, abraça ela, você tem que sentir na pele o que ela sente. Então, assim, já passei pela Mitsubishi, lá em Mato Grosso, já fui gerente da SsangYong, lá em Brasília, depois fui na SsangYong de Vitória, fui gerente geral aqui do pós-venda da Renault aqui em Goiânia, e na Volvo, no Espírito Santo, também fui. E aqui, onde eu estou nesse momento, antes de mexer com imobiliário, essas coisas, né? De ser corretor, eu fui gerente de um material de construção. É um depósito muito grande, é referência aqui do Sudoeste goiano, e aonde eu geria 78 pessoas. E quando eu me desliguei para mexer com política, na altura, e, cara, assim, eu senti saudade, né? E o mais engraçado é o seguinte: aonde eu quero chegar?
Já se passaram praticamente 3 anos que eu saí de lá. E eu encontro pessoas daquela época e me chamam de chefe. Ah, eu acho tão bacana aquilo. Ô, chefe, tudo bem? Ô, chefe, tudo bem? E assim, aquele respeito, porque eu coloquei na pele das pessoas. Então, assim, é muito gostoso quando você fala sobre liderança, sobre ficar no lugar do outro. Realmente, a pessoa se sente abraçada, porque você está sentindo na pele. Por exemplo, só para concluir, quando a tarefa era muito difícil e eu sabia que era fácil de fazer, eu ia lá e ajudava a fazer. Então, assim, é muito bacana ser reconhecido depois de tanto tempo, esse reconhecimento, ser chamado de chefe na rua. Vamos lá, então, para o segundo tópico. Fala para a gente sobre quais são as habilidades essenciais para uma liderança. Era mais ou menos isso que eu falei, né? Mas pode concluir, Olha, pode são falar. muitas, são muitas. E aí isso também assusta. Mas se eu tivesse que elencar três principais aqui, eu diria que o líder ele precisa saber ouvir. E saber ouvir é diferente de só escutar, né? É ter uma escuta ativa e conseguir entender aquilo que está acontecendo dentro da empresa dele através das pessoas, né? Então, se você tem equipe, você precisa se comunicar, e aí vem a segunda habilidade do líder: comunicação. Você precisa saber se comunicar de uma forma assertiva e transparente no limite que você pode, né? Transparente não é você contar para todo mundo quanto ganha cada um dentro da empresa. É a transparência até o limite que você pode ir. Então, o que você se as pessoas se tem alguma mudança que você está fazendo dentro da sua empresa, conversa com as pessoas, explica para elas o que está acontecendo. Se tem alguma coisa que você quer fazer dentro da empresa, senta com as pessoas, conversa com elas o que você quer. Porque muitos insistem em fazer sozinho. E líder não faz sozinho. Líder tem pessoas. E as pessoas estão lá não para trabalhar para você, elas estão lá para trabalhar com você. Para trabalhar em conjunto, para que vocês, como equipe, consigam chegar no objetivo principal que vocês têm dentro da empresa. E aí vem a terceira habilidade, que invariavelmente é resultado. Você precisa ter clareza de onde você está e de onde você quer chegar, porque só assim você vai conseguir nortear o seu time, né? Senão, como dizia lá em Alice, o País das Maravilhas, né? Quando ela, naquele cenário em que ela pergunta para o gato, ele fala: se você não sabe o que você quer, onde você quer chegar, qualquer caminho serve, né? Então, você precisa saber onde você está, o que você quer fazer e onde você quer chegar, né? E quem tem que dar esse tom é a liderança, que é o empresário. Ai, Muito Cris, bem. eu tenho um negócio e eu tenho um supervisor, um coordenador, um gerente. Bom, a não ser que ele esteja muito alinhado com você e você combine dele passar essa mensagem adiante, ok. Agora, essa mensagem é tua, como dono do seu próprio negócio. Cris, vamos falar. Só para concluir, então. Então, as habilidades essenciais é ouvir, o segundo. Desculpa, o primeiro é ouvir. O O primeiro, a gente segundo falou é. de ouvir, o segundo, comunicação. E o terceiro, entregar resultado. Fechou. Vamos falar sobre agora inteligência emocional. Anda de mãos dadas com a gestão de conflito. Como que um bom líder pode gerir isso aí? A gestão de conflito, eu falo assim, muitos têm dúvidas sobre conflito e confronto. E são duas coisas muito Boa, diferentes, né? boa, boa, boa. O Boa conflito, comparação. ele te faz crescer.
confronto é sobre ego, né? Então, o bom líder, ele deixa o ego para trás e ele lida com uma situação de conflito como algo positivo, algo que vai desenvolver tanto ele como líder, quanto a pessoa que ele está conversando, conduzindo como liderado, ou às vezes como um sócio, né? Como um parceiro. Então, a gestão do conflito, ela não pode ser vista como uma coisa ruim, porque a gestão do conflito bem direcionada, a gente está falando de desenvolver as partes. Confronto, a gente fala aí de briga de ego, né? Então, a primeira coisa que é importante separar aí o joio do trigo para não ter confusão. Toda empresa vai ter gestão de conflito. Cabe a você conduzir essa conversa de forma que você tenha clareza de qual é, aí ouvir, qual é a posição da pessoa e qual que é a sua posição a respeito de determinado tema. Segunda coisa, comunicação. Então, entende por que é tanto ouvir e depois se comunicar? Porque a forma como você ouve e como você se comunica, elas mudam o jogo de um relacionamento. E liderança é sobre relacionamento, né? Então, é importante ter essa distinção, né? Inteligência emocional é justamente você ser o mais responsável da mesa, né? É você ser o mais inteligente emocionalmente da mesa como líder. Porque se você for colocado contra a parede, se alguém fizer alguma pergunta para você, ou alguém jogar uma ironia para o seu lado, como você vai responder? Você vai primeiro com o coração? Vai primeiro com a razão? Você vai ativar aqui, ó, o seu modo reptiliano e vai simplesmente responder como defesa? Ou você vai ativar o seu modo límbico que vai falar o seguinte para você: olha, as pessoas, elas confundem muitas vezes as coisas. Então, aqui é necessário que você seja mais explícito, mais claro, se comunique de uma forma melhor para que ela possa entender exatamente o que você quer dizer, né? Então, todo esse processamento acontece quando você adquire a inteligência emocional, que é, pegando um gancho de um outro pilar do meu negócio, é um processo, né? Não é uma virada de chave, não é mudar um canal. A gente precisa ter esse desenvolvimento de inteligência emocional desde o começo, desde quando a gente está ali iniciando a nossa carreira, até o momento que a gente vai se desenvolvendo dentro da nossa carreira. E por que é importante a gente não ser sozinho dentro da nossa carreira? Eu falo que os anos de CLT, para mim, foram muito bons, porque eles que me trouxeram aonde eu tô agora, né? Se eu quisesse, de repente, fazer o que eu faço hoje, lá atrás, eu não ia ter a bagagem que eu tenho hoje, né? Então, lá atrás, eu podia interagir com muita gente, com liderado, com time de alta performance, com ótimos líderes, com líderes não tão bons, com líderes inspiradores, com líderes que só pensavam em resultado, com líderes que garantiam um clima legal e uma cultura bacana, outros que nem tanto, né? E aí você começa a entender um pouco como lidar em cada situação. Perfeito, espetacular. Deixa eu só dar um oi aqui para as pessoas que entraram, já saíram. Espera aí só um pouquinho. Guilherme, boa noite. Triunfo Imóveis. Eli Fashion. Mar Rainho, boa noite. Tony Nunes, lá de Brasília. Esse sim, esse Tony Nunes é o seu Antônio, mais conhecido como seu Antônio. Ele que me deu a oportunidade de trabalhar em Brasília, gerindo as 6 concessionárias que ele tinha na época. Então, agradeço muito a ele. Boa noite aí, seu Antônio. Lá em Inês Simão, boa noite. Ana Kelly, boa noite. O Lander, muito boa noite. Luiz, boa noite. Boa noite próxima. Isso aí, Luiz. Brigadão, hein? Obrigado pela força aí. Então, gente, agora vamos falar sobre gestão de negócios. Fala pra gente aí
Como identificar se a empresa precisa desse tipo de gestão? Olha, dentro de uma empresa, por menor que ela seja, e aí a gente chama de eu-presa, né? Que é aquela empresa que só tem você. Por que é importante você pensar no processo desde o início? Porque todo mundo quer crescer, né? Tirando aquele exemplo que eu trouxe, né? Se a pessoa não gosta de liderar pessoas, se ela gosta de trabalhar sozinha. E tá tudo bem, tá bom, gente? Assim, não tem certo e não tem errado. São perfis diferentes. Poxa, eu quero ter aqui o meu negócio, eu sou um designer, ou eu mexo com análise de dados, sou introspectivo, eu quero aqui ter a minha empresa e trabalhar para várias pessoas das 8 da manhã às 15 da tarde. E tá tudo bem. E vou preencher o meu horário e não quero liderar ninguém, não quero ficar milionário, não quero. Tá tudo certo, né? Mas a maioria das pessoas que eu converso aqui querem crescer, né? E quando você cria o seu negócio, você tem tanta coisa para olhar na sua volta que você não olha para a organização. E tá tudo bem, né? Porque naquele momento você precisa fazer o negócio acontecer. De fato, você precisa fazer rodar. Você precisa, colocar din-din no bolso, né? Você precisa correr atrás, precisa participar de eventos, você precisa fazer um networking, você precisa... E aí o processo vai acontecendo dentro da empresa. E aí é chegado o momento de organizar a casa, porque não tem como você crescer sem embarcar gente na sua empresa. E aí, embarcando gente na sua empresa, como que você delega uma atividade? Se você sequer sabe quando, como e em que momento essa atividade acontece, né? Então, quando a gente fala de gestão por processo, é justamente dessa visibilidade de onde as atividades começam e onde elas terminam, né? E como elas são um processo, elas acontecem com recorrência, é cíclico, né? Então, ela não acontece, termina e acabou, nunca mais vai acontecer. Não, o processo, ele sempre se repete, ele é cíclico, né? E como qualquer tipo de processo, nós temos um processo primordial, que esse é um momento chave para ser feito, que é o processo de planejamento estratégico. É pensar no futuro da sua empresa. Nossa, Cris, futuro, esse negócio de 2030, qual é que é? Não, é pensar em 2024. O que você vai fazer, onde você quer chegar e o que você quer melhorar na sua empresa, né? Esse processo é o que muitos se perdem, porque não conseguem, não conhecem às vezes e não conseguem sozinho estabelecer uma linha mestra, que eu chamo, que é você fazer um diagnóstico, você conseguir entender qual é o momento que você está, tirar uma foto do momento, né? Para que você olhe para essa foto lá em dezembro de 2024 e fale: pô, hoje eu tô muito melhor do que eu estava aqui nessa foto, né? E conseguir traçar um plano. E quando falamos de plano, falamos de, além de processo, falamos em estabelecer, em criar uma rotina de gestão com data e dono. Que pode ser, muitas vezes, você mesmo. Mas, dependendo em que estágio você está na sua empresa, se você fizer um planejamento estratégico e não comunicar as pessoas do planejamento estratégico, quem vai ficar com o planejamento estratégico no colo como se fosse um abacaxi para descascar sozinho? O próprio empresário e empresária. Por isso, se empresários e empresários têm time, são líderes, a partir do momento que eles entendem isso, eles precisam dividir resultado e eles precisam planejar futuro com as pessoas. E não numa sala fechada, numa sala trancada no ar-condicionado com 2, 3 pessoas da empresa, né? Então, quando a gente fala de gestão de negócios, a gente está falando de um processo que precisa acontecer aí dentro da sua empresa. E ele abraça os 3 P's,
que são quais são os processos, subprocessos que acontecem dentro da sua empresa, pessoas, como você vai liderar as pessoas e trabalhar com elas todos os dias, e projeto, que é você saber ter a disciplina de gerenciar os planos da sua empresa como um projeto. Com prazo, data, dono, corrigir, errar e corrigir rápido, né? Então, é esse conhecimento que eu divido com os meus mentorados para que fique mais fácil esse mundo da gestão. É a prática. Se a gente não cria a linha mestra, por que você vai fazer reunião semanal com o seu time? Não precisa, não faz sentido. Por que você vai fazer reunião de feedback para corrigir os erros do seu time e reconhecer os acertos? Ah, não precisa, tá tudo bem, né? Porque te falta, às vezes, essa visão da linha mestra, que é onde começar a gestão, onde terminar a gestão. Perfeito. Ô, Cris, então a quinta tem um pouco da sua resposta da quarta. E eu ia te Dei perguntar o seguinte: spoiler? qual a ação a ser tomada para ter um direcionamento de sucesso? É praticamente tudo que você falou, né? Esse direcionamento eu vejo como sendo uma das coisas mais importantes. Eu vi aqui que a gente tem. Você falou que a gente tem concessionária, tem advogado. É importante que esse direcionamento seja dado, esse pontapé no direcionamento seja dado por você. Não espere nada de ninguém. Se você tem um sócio, não espera dele. Se o sócio é seu marido, ou sua esposa, ou seu parceiro, não espera dele. Seja aquilo que a gente falou lá no começo. Seja a fazedora, o fazedor. Aquele que vai pegar e vai fazer acontecer. E como que você pode começar a fazer isso, né? Fazendo um diagnóstico daquilo que você fez em 2023. Como foi a sua empresa em 2023? O que você acertou? O que você errou? O que o mercado fez que você não acompanhou, mas que você quer acompanhar no próximo ano, né? Então, quando a gente fala de ameaças, né? Quando a gente fala ali da matriz SWOT, que a gente observa as forças, as fraquezas, as oportunidades, as ameaças, é uma das ferramentas que a gente utiliza na mentoria. A gente percebe que tem muitas fraquezas que acabam aparecendo, poucas forças, porque e a gente tem, é uma questão neurológica do ser humano, a gente lembra muito menos das nossas vitórias, das coisas boas que nós fazemos, do que o que a gente não fez ou do que a gente errou, né? O que a gente errou, o que a gente não fez, gera o quê? Trauma. E trauma vem rápido na nossa cabeça, diferente de uma vitória, né? Então, por isso, a gente precisa sempre fazer esse exercício para lembrar a nossa cabeça que a gente tem coisa boa, que a gente fez coisa boa, né? Porque o nosso cérebro, ele é elástico, né? Então, tem um conceito muito bacana que, inclusive, é muito estudado, que é de neuroplasticidade, a capacidade do nosso cérebro de ser plástico e se adaptar com os movimentos que nós fazemos no nosso dia a dia. Por isso que o aprendizado contínuo é tão importante, né? Esse lifelong learner, né? Que é uma das coisas que você estabelece aqui com essas lives, com o público que está aqui com a gente hoje. Então, eu vejo que tem essa dificuldade de por onde eu começo. Começa vendo como é que tá. Lembra? Tira foto. Tira foto, né? Faz o videozinho e guarda. Segundo passo, o que eu preciso, onde que eu quero estar? Cris, onde eu quero estar em 2024? Sim, mas se você quiser estar em 2025, 26 também, tá tudo bem. Aonde você quer estar? Qual é o seu objetivo? Qual é o objetivo da sua empresa? Você quer que a sua empresa seja reconhecida por quem
Quando, como, qual é o palco da vida que você quer subir, tá? Estabelecendo isso, você começa a pensar no que você precisa fazer. O que eu vou fazer para alcançar esses objetivos aqui? E aquilo que eu não fiz muito bem, né, em 2023, como que eu posso melhorar? E o que o mercado está praticando acho que no mundo dos corretores, né, isso acontece também muito. Tem uma ameaça de mercado que é a tecnologia, né? Só que quando você olha para a tecnologia, ela também é oportunidade para dentro do seu negócio. Então, como que você está se adaptando a isso? Como você está ficando antenado no que está acontecendo no mercado de melhor? Se você está aí só na sua bolha, talvez você não consiga fazer esse diagnóstico. O que está acontecendo à minha volta? Né? Então, sair da bolha é importante, olhar para o lado é importante e olhar para os concorrentes e ver aquilo que está funcionando e faça, porque se está funcionando, está dando bom, por que você vai ficar para trás? Por que você vai ser do contra? Né? Então, faça e estabeleça um prazo. Quando você consegue fazer? E vai atrás. Aqui tem um ponto importante que é muito estabelecer metas factíveis, né? Metas realistas com aquilo que você vive, né? Então, se você tem uma realidade de vender imóveis, né? Mensalmente você vende 10 milhões em imóveis, não dá para você criar uma meta de vender em janeiro 20 milhões em imóveis. Principalmente em janeiro, que tá todo mundo meio quebrado, meio que não querendo pensar muito em Não dá. comprar nada, tá pagando IPVA, tá fazendo um monte de coisa, né? Tá pagando Escola para viagem de criança, férias da família, né? escola. Aí chega a matrícula, aí vem material, um monte de coisa. Então, percebe como é pouco realista, né? Então, se você vende uma média aí, ou eu não gosto de comparar muito média. Eu acho que a média, ela te deixa onde a palavrinha mesmo fala, né? Ela te deixa nesse meio aqui. Ninguém quer ficar, né, na mediocridade. Todo mundo quer fazer mais. Então, olhe para o melhor que você já fez, com as condições que você tinha. E compare você a você mesmo. Compare você com você mesmo. De ontem. Hoje você tem que ser melhor que você mesmo de ontem. Você tem que usar a concorrência para te ajudar a melhorar, não para se comparar. Porque isso é muito triste. Quando você olha para o lado e fica se comparando, mas Muito bem. fulano vendeu tanto, eu vendi menos. Ah, fulano tem um software maravilhoso. Ah, mas também ele tá há 25 anos no mercado, eu tô há 15. São 10 anos na minha frente. Então perceba o tanto de cliente. Não. Não olhe para o lado e não deixe o seu ego tomar conta e você esquecer que você tem uma empresa, um negócio para fazer acontecer todos os dias, né? E que vai depender de você. Então, é fazer hoje o melhor que você fez ontem. Se ontem você vendeu 10 no mês, que tal hoje vender 11? Né? Não precisa ser uma meta absurda, algo muito fora. Se você vender 11, ótimo. Parabéns, vamos em frente. Próxima meta, vamos vender 12. E o que você está fazendo de tão bom que você está conseguindo bater e superar a meta? Vai colocando a régua lá em cima. Sendo realista, né? Sendo realista. Ô, Cris, deixa eu só fazer um complemento referente às metas. A região que eu estou, seria o Cinturão Verde do estado de Goiás, pronto, é considerado o agro, né? Aqui o coração do Brasil. Referente a imóveis, tá? Eu como corretor, eu faço a minha meta seguinte, na safra de safrinha. Por isso que eu não coloco nada em pauta janeiro, fevereiro, carnaval, nada. Final do ano, eu não coloco. Por quê? As pessoas viajam em janeiro.
pessoal está viajando. Por exemplo, a cidade, atualmente, hoje é dia 14. Desde o dia 1º, você vê que as pessoas já estão viajando. Estão indo Sim, para sim. Lagoas, para Natal, e fazendo cruzeiro e por aí vão para as fazendas, ou seja, a cidade está praticamente morta, porque depende do agro aqui, entendendo? Então é diferente, diferente de cidade grande, né? Esse, Uhum. esse seria o complemento que eu ia dar referente a metas. Só dar uma boa noite aqui a Camila, a Lohane, boa noite, Lohane. Lohane Boa é uma noite, corretora aqui pessoal. da minha cidade. Boa Então vamos lá, noite, sejam vamos para a bem-vindos. sexta. Não entendi, repete, repete. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Bora lá. Ah, tá. Eu te cortei, desculpa. Imagina. Vamos falar então sobre gestão de negócio com excelência. Como que um gerente, como um gestor pode ter excelência em sua gestão? A única forma disso acontecer é. Tá me ouvindo? Tá tudo bem? Tô sim, tô sim. Tô Ah, sim. tá. Cortou. A única forma disso acontecer é fazendo de forma genuína, né? Então, se você não entende a necessidade, a capacidade que você tem e os benefícios que uma boa gestão te traz. Então, quais são os benefícios em você ter o seu negócio? A família aqui, né, do meu marido é do agro, então eu uso bastante o assume as rédeas do seu negócio. Como que você assume de fato as rédeas do seu negócio quando você faz gestão? Você sabe o que precisa acontecer, quando precisa acontecer e quem é o responsável por fazer exatamente o que você precisa entregar. Se você é líder, você se preocupa em se comunicar com as pessoas de uma forma assertiva. Você tem reuniões periódicas, weeklies, que são as reuniões semanais, reuniões mensais de resultado, reuniões trimestrais de resultado, de melhores do mês, de reconhecimento, reuniões periódicas de feedback, momento ali de falar sobre desenvolvimento e carreira, perguntar se a pessoa está feliz onde ela está trabalhando. E se ela não tiver, o que a gente pode fazer para melhorar? Tem alguma coisa que você gostaria de fazer, de repente, alguma atividade que você queira experimentar? Olha, eu tenho aqui mexer com job rotation, exato. O que você quer mexer? Ah, eu gostaria muito de experimentar uma área aqui que é o marketing, que eu tenho navegado nessa parte de redes sociais e tal. Eu tenho gostado, tenho estudado um pouco sobre estar mais presente no digital, como fazer, né? Ótimo, faz isso. Vamos estabelecer aqui papéis e responsabilidades para que você consiga assumir isso. E hoje, o que você faz? Quem vai assumir? Né? Verdade. Se você não Cris, conhecer seu time, você não vai conseguir colocar as pessoas para fazerem as coisas certas. é assim, eu tive sorte na minha vida, as empresas que eu sempre trabalhei tinham um plano de carreira para todos. Então, assim, eu vi a tiazinha lá do chão, o meu chefe deu oportunidade para ela ser vendedora, trabalhar no financeiro, porque tinha, mas não tinha oportunidade, entendeu? Estou falando isso aí como analogia, porque tem gente fera naquilo, mas não tem, vamos lá, um MBA, mas o cara é fera naquilo que ele faz, entendeu? Aí, Eu vejo Luiz, muito isso. aí entra muito o quê? A cultura da empresa, que é um ponto Isso mesmo. primordial que eu falo aqui na mentoria também. Uhum. Quando Boa. Vamos você falar já já sobre isso, tá? quando você constrói essa cultura forte dentro da empresa, as pessoas querem trabalhar com você. Trabalho. As pessoas Trabalho. querem Verdade. continuar trabalhando, elas querem crescer, porque elas veem que é um ambiente em que valoriza a pessoa e não só o trabalho. Ô, Cris, tá? Eu lembrei. Quando eu fui convidado para ser gerente desse material de construção,
que é o maior aqui da cidade, a fama lá era o seguinte: ah, isso aí não vai ficar nem 2 meses. Ah, fulano saiu tem 2 semanas. Ah, falei, não, peraí. Por que as pessoas saem? Porque tem tanta rotatividade de funcionários aqui. Na minha primeira semana de trabalho, como gerente, chamei a galera. 78 pessoas. Você gosta de fazer o quê, cara? E você? E você? E você? E você? Coloquei numa planilha. Passado de 15 dias, coloquei cada um no seu lugar. Cada macaco no seu lugar. No seu galho. Resumindo, ficaram bastante tempo. Né? Ficaram bastante tempo. Depois que eu saí, aí aquilo mudou de gerente, aí mudou tudo de cabeça para o ar. Mas na minha época eu fiz com que as 78 pessoas trabalhassem da maneira que eles queriam, da forma, vamos lá, como é que eu vou te explicar? Não é que queriam, da forma que a empresa queria, mas do jeito dele. Né? Por exemplo, só vou te dar um exemplo. Lá na descarga de cimento, tinha um rapaz lá de Alagoas. O sonho dele era ser motorista de empilhadeira. Era o sonho dele. E eu vi que ele não produzia. Resumindo, convenci o meu chefe, fizemos o curso, acho que foi dois meses de curso, e ele se transformou uma máquina. Tá vendo? Se eu deixasse ele descarregando caminhão de cimento, não ia produzir. Deixa eu só dar um oi aqui à Camila. Ela escreveu o seguinte: hoje, eu e minha sócia temos uma imobiliária e estamos enfrentando muitos desafios com os corretores. Não tem comprometimento. Não vão à imobiliária e já fizemos mentoria. Ela continua. Porém, estamos sem resultado. Alguma dica, Cris? Resumindo, fazemos gestão, reuniões mensais, semanais, mas ainda sem resultados. Qual a dica que você dá para Camila, a nossa seguidora aí, frequente aí nas lives nossa? Vamos lá, Camila, obrigada pela sua pergunta. Eu acho que é o Boa, seguinte: a boa. gente tem. Por que as pessoas elas não vão até lá? Né? Pelo que eu estou entendendo, os corretores eles não vão presencialmente, eles não estão ali, né? A gente precisa entender qual é a necessidade deles estarem. Porque se eles não verem valor em estarem, eles não estarão, né? Então, primeira coisa é esse processo que vocês têm dentro da imobiliária. Em que momento você estabelece e é necessário que as pessoas estejam lá? É isso que vai fazer diferença. E mais, como que esses corretores estão se sentindo parte da imobiliária? E não só corretores de rua, né? Então, quando eu falo da linha mestra da gestão, é justamente isso. Quando você cria, você e sua sócia, Camila, criam ali um plano estratégico para o ano que vem. O que vocês querem fazer? Onde vocês querem estar? Qual novo mercado vocês querem entrar? O que vocês esperam fazer? Quantas pessoas vocês querem ter? Qual que é o aumento do faturamento que vocês querem, né, proporcionar? Quando vocês pensam isso e trabalham só entre vocês duas e não disseminam isso para a empresa, é natural que as pessoas boicotem, porque elas não conhecem, elas não sabem, né? Então, aquilo que você e sua sócia faz começa a ficar muito distante da realidade deles. E como você e a sua sócia fazem algo que está distante da realidade deles, o que eles fazem? Se distanciam. Tá? Então, é criar essa linha para que as pessoas entendam de fato o que está acontecendo dentro da empresa e por que elas precisam estar lá, o que é esperado delas, papéis e responsabilidade, meta. Não é só visitar fazer 5 visitas na semana. Não. É fazer meta que seja agressiva, mas que ao mesmo tempo dê bonificação. Aí entra um pouco da parte de como ter o chamariz, né, ideal nesse mundo dos corretores, né? E observando, inclusive,
lá as ameaças e oportunidades. É o seu olhar para fora. O que seus concorrentes estão fazendo? O que as outras imobiliárias de sucesso estão fazendo? Não olha e se compara. Ah, mas ela tem 25 anos de mercado. Não faça isso. Olhe o que ela faça, o que ela faz e aprenda e aplique à medida que você conseguir dentro da sua imobiliária, tá? Concluiu? E no mais, se você quiser, eu posso te ajudar. Então, só vim para a mentoria que eu te ajudo a colocar essa linha mestra para Muito acontecer. bem, muito bem. Camila, só me tira uma dúvida. São quantos corretores? Escreve aí pra gente. Camila, me responde aí. São quantos corretores aí na agência? Sim, pode seguir ela. Ela tem uma... Ah, são 5 corretores. Ela durante a semana, ela faz vários videozinhos, cara, interessantíssimo. É bacana. E já já vamos falar sobre a mentoria dela, tá bom? Mas já tiveram 7. Já entraram 12 e sempre saem. Então, beleza, é entrar em contato com a Cris e ver aí aonde está aí a falha, né? Onde está Só o um gargalo, né? A expert. gente acha o gargalo e a gente Isso. atua, né? Né? Aqui eu trabalho, no condomínio, a gente fica bem à vontade, tá? Ninguém faz pressão nem nada, mas o cara quer resultado. Né? Ele não coloca faca no pescoço, nada. Ele só quer resultado. Quer pegar o carro da empresa, vai. Quer usar o telefone da empresa, usa. Ah, quer levar uma agenda? Quer um vinho, Luiz? Leva um vinho para o cliente. Ele quer resultado, só isso que ele quer. É. Fica à vontade, Eu entendeu? Por particularmente, exemplo, eu particularmente, Luiz, gosto muito da gestão por resultado. Eu é melhor, cara. sempre, eu sempre usei muito isso de certa Aham. forma no CLT me atrapalhava, porque eu falava assim, cara, para mim o que faz mais sentido é você entregar aquilo que precisa ser feito. Se você Acabou a fez em conversa. 2 horas, cara, as outras 6 horas que você precisa trabalhar dentro do CLT, para mim, pouco importa, você pode passear no shopping, entendeu? Isso mesmo. Então, para mim faz muito sentido a gestão por resultado. Então, se você tem uma pessoa que está na rua, está vendendo, está fazendo acontecer, está trazendo ganho para sua empresa, está dando resultado, está motivada, para que você quer que de repente, óbvio que eu não sei se é o caso, né, Camila, mas por que você quer que ela volte lá para o escritório? Voltar para o escritório vai quebrar o processo que ela criou para te trazer resultado e trazer resultado para ela também, né? Então, estabelecer essas regrinhas é importante para que as pessoas, inclusive, participem. Você já perguntou para elas se elas querem ir lá na imobiliária? Né? Às vezes Por elas vão exemplo, levantar a aqui. mão e falar assim, viu? Por que eu preciso vir para a imobiliária? Que vantagem Maria leva no final? Lembra dos exercícios de matemática que a gente fazia na escola? Mas é. Que vantagem Maria leva? Olha, aqui, vamos lá, a gente se encontra uma vez por mês. Somos 18 pessoas aqui no condomínio. A gente só se vê quando tem um café assim, especial, aí chama a turma toda aí. Aí toma um café, aí falamos de várias outras coisas e bola para frente, todo mundo para rua. Porque ficar sentado aqui não vai resolver muita coisa, não. E nem por E telefone. funciona. E funciona. Principalmente aqui, tá? Porque cada região é a sua região, né? É assim, Sim. na minha região, não adianta você ligar. Nem esquece, não adianta. O cara desliga na sua cara. Oi, tudo bem? Estou com o meu... Desliga na sua cara, esquece. Por exemplo, quando eu não tenho cliente para atender durante o dia, o cara é muito ocupado, médico, advogado, juiz, desembargador, a gente se encontra à noite, cara. Fala, doutor, você Sim. vai jantar onde, doutor? Ah, em tal lugar, Luiz, parece lá. Ele falou, vai lá e acabou a conversa. Entendeu? Um médico, ô Luiz, agora estou em Platão, cara, tô no hospital, fazendo operação com um cara aqui no coração. Vou tomar um chopp lá no shopping? Cara, é na hora, irmão. Entendeu? Uhum. Não, é assim, eu coloquei na minha cabeça
que eu sou corretor 24 horas por dia. Sábado, domingo, Natal, Carnaval, Ano Novo, Páscoa. O cara me ligou, eu vou. E Porque você, Luiz, criou o seu processo. Isso que é importante. eu O não que posso ficar acontece? privado do cara me ligar. Tá, só de dia eu trabalho. Que isso, cara? Tá louco? Não posso. Você se imagina trabalhando em uma empresa que seja muito diferente da rotina que você tem hoje? Não, porque você se Por isso que eu não adaptou. quero mais trabalhar em lugar nenhum. Sabe por quê? Fiquei 22 anos dentro de uma fábrica. Sabe o que é trabalhar 22 anos dentro de uma fábrica? Na E Renault, sabe em o que é Portugal? legal, Luiz? Muita gente que conversa comigo e que saiu do mundo do CLT e depois conversa que a gente faz as mentorias, fala assim: poxa, e isso deve ter acontecido muito com você, né? Ainda mais em indústria automobilística, né? A gente tem aí a Toyota para não deixar a gente mentir, com os métodos maravilhosos de processo, né? De excelência em processo. Que é isso, é você ter o processo, o subprocesso, a tarefa, o procedimento, o passo a passo, a instrução de trabalho. Então, assim, se você entrar de olhos fechados, você consegue fazer aquilo que precisa fazer É, dentro da indústria. E muita gente me fala verdade, isso. Pedro. Cris, quando eu estava no Verdade, CLT, verdade. eu não precisava fazer essas coisas. Por quê? Porque as empresas têm o RH, que contrata pessoas, então não precisava contratar. Tem o financeiro, que faz a parte de nota fiscal, de fechamento, de fluxo de caixa. Eu não precisava mexer com isso. Eu ganhava lá meu salário e tá tudo bem, né? Olha, Então é isso. Quando as pessoas saem desse mundo de fábrica, de indústria, de CLT, de grandes empresas, de multinacionais, elas olham e falam assim: caramba, eu preciso agora criar os meus processos. Eu não conheço como que são esses processos para uma pequena, verdade. média empresa. E nem para Mas a grande que eu é trabalhava, verdade. porque eu trabalhava num pedacinho dela, né? Mas que legal, cara. Muito legal esse bate-papo. Deixa eu só dar uma boa noite aqui. O Jackson, boa noite. Jonas, boa noite. Fala, Marcelo, boa noite. Daniel, boa noite. Então, gente, vamos falar agora um pouco sobre mentoria. Ela tem uma mentoria espetacular. Vamos falar sobre isso agora. Cris, fala pra gente aí sobre sua mentoria W e sua mentoria Cris. Uma é individual e outra é em grupo. Então, Show. pode falar. Vamos lá. Com esse objetivo, propósito de fazer a gestão simples e prática dentro das empresas aí pequenas, médias empresas, eu criei a minha mentoria individual, que é a mentoria individual Cris Vestin, que leva meu nome aí. Já coloquei meu arroba aqui para quem quiser me seguir. Lá eu divido o conteúdo de uma forma fácil, simples, sem muito frufru, sem muita linguagem difícil e tentando ser, né, o mais assertivo possível aí, observando aquilo que vocês sofrem no dia a dia e que eu também sofro, né? Então, essa mentoria ela é individual, a gente o meu tempo dedicado junto com você a desenhar o melhor, essa linha mestra dentro da sua empresa e definir aquilo que é melhor para você. E por que mentoria, né, Luiz? Muita gente fala mentoria, consultoria, porque a mentoria é sobre eu conhecer o seu negócio e te ajudar a aplicar no seu negócio. Consultoria é aquele negócio assim que eu vou e vou te falar um monte de blá blá blá, e aí você vai desligar a call comigo e vai falar: poxa, mas e agora? Por onde que eu tenho que fazer? Por onde eu começo? A Cris me deu aqui um monte de lição, mas e agora? Né? Então a mentoria é sobre muito mais sobre eu entender do seu negócio, te ajudar a fazer na prática a gestão todos os dias do que eu ficar no blá 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 te ensinando, falando um monte de coisa bonita. Você vai desligar e vai falar: bom, bacana, fez sentido, mas vai entrar por um ouvido, sair pelo outro e não vai para a prática. Luiz, aqui o paralelo é muito interessante, a analogia que eu queria trazer. É igual você ler um livro. Quantos livros bons tem por aí?
Só que qual que é a diferença do empresário que lê o livro e o empresário que lê o livro e aplica? É o sucesso. Não adianta você ler trocentos livros de autoajuda ou de negócios, que eu adoro, e não aplicar, né? Então é isso, é muita consultoria por aí, muito blá blá blá, muita coisa que a gente ouve, a gente volta para nossa empresa, rotina, dia a dia acontecendo, você olha para o lado e fala, tá, mas agora onde que eu vou aqui aplicar uma matriz? Onde que eu vou parar e fazer uma weekly com o meu time? Então, é sobre eu entender. Eu sou uma sócia de aluguel aí, por um tempo da sua É empresa, verdade, é para verdade. conseguir te ajudar nessa parte É de verdade, eu gestão. gostei. É isso. E Gostei. a gestão e a mentoria. Gestão W é a minha mentoria em grupo. Tem a mesma lógica, só conta com um conteúdo gravado que você pode assistir onde você quiser, quando você quiser. E nós temos encontros aí Boa. que falam que eu Boa, boa, trago boa. mais conteúdo e é um momento de tirar dúvida e de compartilhamento também, além de um networking rico. Ô, Cris, só para deixar claro, é para qualquer tipo de nicho. Qualquer tipo de Advogado, nicho. dentista, para qualquer mercado, né? Qualquer mercado, Luiz, porque quando a gente fala de gestão, é da padaria Engloba, até, engloba. até a indústria automobilística, né? É. Então, a gestão ela Até a tem que estar moça que pinta presente a em unha, qualquer. né? Mas é. Exato, É. exatamente. Então, assim, ela tem um negócio, né? Se ela tem uma empresa, se a pessoa tem uma empresa, ela precisa entender de gestão. Verdade. Cris, vamos falar sobre a mentoria em grupo. Eu não ficou bem claro. Existe alguma data específica para o próximo ano? Abrir a nova turma? Ou você Tem. está. Nesse Como momento é, a como gente é, está com a como é que turma, tá? a gente está com uma turma acontecendo. Ela Tá, termina em março. Então, tá. em fevereiro eu já devo estar lançando aí a próxima turma. Então, fiquem atentos aí, já comecem a Boa, seguir, boa, vão acompanhando, que a gente vai fazer uma comunicação bacana aí boa. para a nossa próxima turma. Perfeito. O canal está aqui à disposição para você divulgar aí a próxima turma da sua Muito mentoria. obrigada. Muito obrigada, Gostei muito, Luiz. gostei muito do bate-papo. Muito, muito bacana mesmo. Me fez lembrar na época que eu era auditor da Renault e nós mexíamos muito com o processo. Muito, mas muito, muito, muito. Então não é bicho de sete cabeças. Tem que entender, parar, né? Parar um pouco, Uhum. ler, entender, aplicar que funciona. E a Então, gente gente, precisa de ajuda, né, Luiz? A gente precisa de precisa, não tem jeito. ajuda. Não dá para a Não gente tem jeito. querer fazer tudo, equilibrar Ah, ah, todos os ah, ah, ah. pratinhos, né? Não tem jeito. Se você Ótimo. não tiver o parceiro para te ajudar, as pessoas para te ajudar, te auxiliar, para você crescer, te empurrar para frente, não vai, Cris. É isso Então, mesmo. Cris, fala um pouco para a gente aí, só um resumão, tudo que você falou sobre gestão e liderança para a gente encerrar a live. Eu sempre gosto de fazer esse resumo para que as pessoas possam entender a importância da gestão e liderança andam junto. Legal. Quando a gente fala de gestão dentro de uma empresa, a gente não fala de só gestão financeira, que muitas vezes é o que vem primeiro na cabeça das pessoas. Quando a gente fala de gestão, a gente fala de uma linha mestra que deve ser seguida dentro de qualquer organização. Se você tem se você tem 0 funcionário até você ter, se você tem 300 funcionários ou, né, como na empresa que eu trabalhei que tinha 14 mil funcionários, essa linha mestra ela precisa ser construída por você, dono da empresa, dona da empresa. Se você não construir isso, isso não vai cair do céu. As pessoas, elas têm muita boa intenção, mas elas não são donas, elas trabalham com você. Por isso, você precisa ter a perspicácia de liderar essas pessoas de forma que elas trabalhem junto com você para fazer os seus resultados acontecerem, para fazer essa linha mestra acontecer, né? Você entender
o que você tem de fortaleza, o que você tem de dificuldade, de fraqueza, e olhar para o lado e estar antenado com o que o mercado está fazendo. E a partir desse diagnóstico, você criar um plano que faça sentido para você, de forma que você olhe lá no fim do próximo ano e veja, nossa, eu estou muito melhor do que eu estava nessa foto aqui lá em dezembro de 2023. E o mais importante, saber que você não fez nada sozinho. Empresas são pessoas, né? Se você não entende de pessoas, talvez você não tenha uma empresa. Então, liderança aqui, ela anda casada com a gestão, justamente porque se você quer trazer o seu negócio para outros patamares, invariavelmente você vai precisar aprender a delegar, a definir papéis e responsabilidades, a ter uma boa gestão da rotina, acompanhar o que as pessoas estão fazendo, ter a definição de metas e metas compartilhadas, não só de forma que as pessoas comecem a competir dentro da sua empresa, não, de forma que elas consigam colaborar. Né? Qual é o espírito que você quer criar dentro da sua empresa que vai dar a percepção da sua cultura para as pessoas que estão dentro do negócio, da empresa e também das pessoas que estão fora querendo entrar, né? Então, como que a sua empresa está sendo atrativa para o mercado? Então, aqui, quando a gente fala de gestão e liderança como diferencial de mercado, pode ter certeza que se você colocar à frente do ego, da pressa, do só resultado, do só dinheiro no bolso, se você colocar à frente de tudo isso uma boa gestão, que é organização, que é ter disciplina em seguir uma linha mestra e colocar também um foco em gente, em pessoas, esse é o casamento que vai fazer com que você consiga alavancar o seu negócio, crescer sem ser um trem desgovernado, né? Então, assim você consegue trazer tangibilizar esses resultados e tendo as pessoas ao seu lado. Muito bem. Muito obrigado por esse bate-papo. Obrigadaço por ter tirado 1h e 15 minutos aí do seu tempo para passar essa Foi bagagem maravilhoso. que você conseguiu durante sua trajetória, tá? Parabéns mesmo, espetacular. Tá? O canal está sempre à disposição. Então eu vou dar como encerrado, tá? Agradeço a todos que entraram e saíram. A live vai ficar gravada no Instagram e no YouTube. Quem não foi inscrito, agradeço muito. Que entra lá no Bate-Papo com a Varenga, tem várias lives com vários assuntos, sempre voltado para o universo imobiliário e vistos e negócios em si. Valfera, muito boa noite. Chegou no finalzinho, mas vai ficar gravado, tá bom? Cris, então boa noite. Fica com Deus. Tenha um Muito ótimo final de obrigada, semana. Luiz. Valeu, A gente muito vai se falando. obrigada, pessoal. Boa noite, Tá. obrigada por estarem aqui com a gente. E foi um prazer. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. gente. Obrigado. Obrigado, Cris, mais uma vez. Tchau. Valeu.